Olá pessoal, eu sou Sérgio Amorim dessa consultoria industrial. Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo. O tema de hoje é o impacto do tamanho do lote e a diversidade de produtos, modelos no trabalho de uma supervisão. O que é que isso gera de impacto no trabalho de uma supervisão? Nesse vídeo vamos detalhar o entendimento da gestão tradicional versus uma produção que vai produzir pequenas quantidades com variedade de modelos. O tamanho do lote desempenha um papel crucial no tempo de espera do próximo posto de trabalho. Ele impacta diretamente o tempo de processamento no posto anterior e, consequentemente, o momento em que o lote estará disponível para ser transformado no próximo posto. Cenários: lotes pequenos reduz o tempo total de processamento do posto anterior, os itens chegam mais rápido no próximo posto, diminuindo o vácuo, aumenta a movimentação do número de lotes em processo, são mais lotes se movendo ao mesmo tempo. Lotes grandes demoram mais a serem concluídos do posto anterior, o próximo posto espera mais tempo, aumentando o vácuo. Aí nesse momento aqui gera uma quebra no fluxo. Normalmente a supervisora nesse momento ela antecipa parte desse lote no posto anterior para que o posto seguinte não pare. É uma tática comum para tentar resolver o problema. Menos movimentação de número de lotes, mas gera estoque intermediário. Impacto do tamanho do lote e diversidade de produtos, referência por parte da supervisão. Com base no contexto relacionado ao impacto do tamanho do lote na produção, o trabalho do supervisor de produção é diretamente influenciado pelo tamanho do lote, tamanho dos lotes e o número de referências em processo. Então, o trabalho do supervisor ele recebe um impacto direto sobre o volume de trabalho, sobre a quantidade de lotes, tamanho dos lotes e o número de referência no processo. Você tem que deixar isso bem claro, que esse é um ponto que pega. Supervisores com uma larga experiência em trabalhar com lotes maiores de produção e número menor de referência têm resistência para se adaptar ao trabalho com lotes menores e várias referências, ou seja, vários modelos. Para que a mudança aconteça, se faz necessário um apoio incondicional por parte dos gestores superiores. Haverá muitas resistências. Se faz necessário o apoio de um consultor industrial com experiência nesse processo. No caso, como exemplo aqui, a nossa consultoria é a consultoria industrial. A implantação dessa mudança altera a maneira que os setores de apoio à produção, setores de apoio, como exemplo, PPCP, engenharia, setor de corte, manutenção, recursos humanos, etc., atuam. Se faz necessário o entendimento do conceito de setores de apoio à produção. Uma empresa departamentalizada, conforme o modelo de gestão tradicional, onde busca sempre a cultura do ótimo local, a eficiência do recurso, tem dificuldade de absorver a filosofia da manufaturaria. Esse é um ponto muito importante para vocês refletirem. Manufaturaria é uma filosofia de trabalho que envolve toda a empresa. Mudança de paradigmas. As maiores queixas no processo de mudança são por parte dos gestores e supervisores, acostumados com o trabalho de buscar a eficiência do operador, a eficiência da máquina em detrimento da eficiência do fluxo, e não quem executa o processo. Propor uma consultoria que aceite um grupo de produção que promova as mudanças sem envolvimento direto da gestão parece lógico e fácil. Quero ver se dá certo, te dou todas as condições necessárias. Gestão que tem experiência em trabalhar somente com eficiência do processo e não teve uma experiência em busca da eficiência do fluxo, somente com a crença única que necessita mudar o foco da eficiência, é possível uma consultoria ter sucesso na implantação da mudança. Veja bem, somente com a crença única que necessita mudar, a empresa percebe que precisa mudar, tá certo? O foco da eficiência. É possível uma consultoria ter sucesso na implantação e mudança? Sem uma gestão junto com a equipe, sinta necessidade de mudar o foco,
da eficiência para buscar a eficiência do fluxo é enxugar gelo. Na prática não se materializa, ou seja, não acontece. Não é só porque eu preciso mudar. Eu tenho que estar junto, eu tenho que participar, eu tenho que entrar no processo, eu como gestor, eu como gestão, como direção da empresa. Quem ainda não conhece as vantagens de uma produção em fluxo, ou seja, busca da eficiência do fluxo, está contra o que existe hoje de melhor na produção. Veja bem essa frase aqui. Ó. Quem ainda não conhece as vantagens de uma produção em fluxo, ou seja, busca da eficiência no fluxo, está contra o que existe de melhor em gestão de produção. Lotes maiores da produção, com menor número de referências, modelos, tendem a exigir menos atenção em setups, já que são mais espaçados as trocas de referência. Isso é claro, né? É evidente para todo mundo isso. Quantidade maior de estoque em processo, diminui a preocupação da supervisão na movimentação dos lotes e dos postos de trabalho. Isso aí é outra coisa que é clara. Normalmente, empresas que trabalham com foco na gestão do fluxo, ela tem vários dias em processo. Isso varia. De 3, 4, 5, 6, já encontramos empresas que tinham 18 dias de processo em um grupo de produção. Quantidade maior de estoque em processo diminui a preocupação da supervisão, na movimentação dos lotes entre os postos de trabalho. Eventuais defeitos se espalham por uma quantidade maior de produto antes de serem detectados. Essa é outra característica. Quando a gente descobre que tem um problema, são em muitas referências, muitas peças. Observe que não exige uma atenção constante por parte da supervisão, acompanhando a execução dos processos, para evitar erros prolongados e baixa eficiência. Lotes maiores na produção, com menor número de referências de modelos. Balanceamento entre os processos é mais na experiência do trabalho com os operadores e um processo de tentativa que gera erro e acerto por parte da supervisão. Né? Eu coloco aqui, fulano, papai, vou fazer, se não estiver dando certo, eu troco e passo o dia trocando, até que encontro ou não uma pessoa que consiga fazer aquela operação para ajustar o fluxo. Considere o tempo de execução do operador e não o tempo padrão. Então, quem trabalha nesse sistema, normalmente, ela busca sempre observar em que tempo a operadora está fazendo e considera aquele tempo ali no balanceamento, não o tempo padrão. O resultado da eficiência fica na dependência do operador produzir e não do supervisor. O fluxo é avaliado visualmente se tem alimentação nos postos de trabalho. O operador trabalha por muito tempo em uma única operação. Menor flexibilidade para atender pedidos personalizados de clientes. Lotes menores de produção com maior número de referência. Quais são as características? É necessário supervisionar uma maior variabilidade de produtos sendo fabricados seguidamente. Então, ou seja, deixando bem claro, o supervisor vai trabalhar, tem que ter mais atenção. Ele tem que focar mais no processo. Demanda maior atenção na organização de trocas e na logística de materiais, promovendo um fluxo mais dinâmico em um curto período, o que exige foco em organização e priorização por parte da supervisão. Defeitos afetam um número menor de itens, mas o supervisor precisa garantir que a produção se adapte rapidamente a correções. Elaboração do planejamento operacional com os horários de início e término das operações e acompanhamento da execução online desse planejamento operacional, fazendo as correções do fluxo quando necessário. Exige atenção constante por parte da supervisão. Como eu falei, a supervisão tem que ter mais foco, ela tem que estar mais atenta do processo, porque rapidamente acaba um modelo e começa o outro. E os lotes são pequenos, eles vão rapidamente se espalhando por todo o processo. Exige uma atenção constante por parte da supervisão, acompanhamento da execução dos processos, conforme o planejamento operacional. O resultado da eficiência depende mais da capacidade de acompanhamento da execução dos processos por parte do supervisor que das operadoras. Então, o resultado aqui não depende muito mais do supervisor e não deixar criar um fluxo, não se perder na logística. Né? Então, muda toda a forma que o supervisor trabalha. Né? E como também ele vai destinar o tempo dele
no dia a dia. O operador trabalha pouco tempo em uma única operação. Se faz necessário polivalência de operadores, ou seja, aqui eu tenho que ter um planejamento de polivalência, de treinamento e polivalência. Quanto mais pessoas eu tiver polivalente, mais fácil eu vou conseguir montar um balanceamento para atender essa variação de modelos durante o dia, durante a semana. Tempo a ser batido é o tempo padrão do processo, não é o tempo do operador. O tempo que eu tenho que bater é o tempo padrão, eu tenho que focar, eu tenho que bater o tempo padrão. Aí eu tenho que analisar método, eu tenho que analisar como está sendo feita a operação, o que é que pode ser feito para melhorar, quais são as providências que eu tenho para tomar. Estoque em processo, ou seja, nível de abastecimento é controlado para garantir o fluxo rápido do processo e diminuir os vácuos. Ou seja, existe um controle do nível de abastecimento. Não é só simplesmente que acabou peça na primeira operação, eu vou colocando mais peças dentro do grupo, não. Eu tenho que observar quanto deu tempo de peça e, dependendo da situação, as pessoas das primeiras operações vão fazer as segundas, as terceiras, as quartas operações. E assim vai indo. Maior flexibilidade para atender pedidos personalizados do cliente. Então, ou seja, com esse trabalho eu consigo atender pequenos pedidos de clientes praticamente na hora que os clientes necessitam. Impacto do tamanho do lote na gestão. Eu tenho aqui, lotes grandes são as faixas azuis e as faixas laranjas são lotes pequenos. Então, atenção no setup. Eu, como supervisor, eu tenho que ter uma atenção maior na troca de setup, na qualidade, da mesma forma, na flexibilidade. Eu tenho que ser um supervisor e a minha equipe muito mais flexível. O meu estoque é um estoque menor em processo, você está vendo aqui, um estoque menor, e o meu risco de erro é bem menor também. Então, ou seja, fica claro aqui em termos de flexibilidade, qualidade e atenção no setup, tá certo? E o supervisor tem que vai trabalhar mais focado e mais atento. Ele tem que estar mais ligado às atribuições do grupo. Todos aqueles trabalhos que normalmente se agregam ao supervisor, como acompanhamento de falta, controle de atestado médico, requisições e outras coisas mais, tem que ser destinado a outra pessoa para se responsabilizar por essa parte aí. Dimensionamento de um grupo de produção no sistema tradicional calcula a capacidade máxima de cada operação. Então, os balanceamentos tradicionais, eles informam exatamente em cada operação qual a quantidade máxima de peças que eu posso fazer. Sempre raciocinando que eu vou ter um dia inteiro ou mais dias de trabalho. Balanceamento do sistema tradicional é realizado com a distribuição de tarefas, engenharia com as previsões para cada operador, considerando o tempo disponível, dia e habilidade da operação. Mais referências adicionam complexidade ao dimensionamento e planejamento e ao sequenciamento das ordens de produção. Dimensionamento de um grupo de produção considera a necessidade da demanda, otimização, número de operador, máquinas necessárias, a necessidade de polivalência, dimensiona a necessidade de pré-montagem, pós-montagem e acabamento. Então, ou seja, é totalmente diferente o trabalho quando eu saio de um segmento para o outro. Então, tem que haver realmente uma consciência disso e que se faz necessário mudar, né? Então, investir em sistema para rastrear e otimizar o fluxo de produção em tempo real, isso ajuda bastante. Implementar a produção em células para permitir customizações rápidas sem interromper a produção. Mais referências demandam maior esforço para balancear a produção e atender a demanda a curto prazo. Pode ser necessário aplicar métodos de produção enxuta, da manufatura Lean, como rejunto para nivelar a carga. A redução do tamanho dos lotes exige maior flexibilidade dos recursos produtivos, incluindo operadores e equipamento. A diversidade de produtos de referência pode gerar mais pontos de falha, aumenta o risco de erros e retrabalho. Se faz necessário um acompanhamento mais online da execução, como eu já falei, a supervisão tem que estar mais focada dentro do processo. Conhecimento. Para ajustar o processo do sistema de produção, com grandes volumes versus sistema de produção em lotes menores, a diversidade dos produtos se faz necessário investimento em aprendizagem e outros conceitos.
impacto do tamanho do lote e diversidade de produtos, né, por parte da empresa. Para ajustar o processo do sistema de produção com grandes volumes, sem a necessidade, sem uma diversidade de produto, versus sistema de produção com lotes menores, com diversidade de produtos, se faz necessário sentir a necessidade de evoluir nos processos industriais para se ajustar a novas demandas de mercado. Investimento em aprendizagem de conceito até então não conhecido por toda a equipe industrial. Ou seja, eu tenho que praticamente esquecer tudo que eu sabia e começar tudo de novo. Então, eu tenho que ter essa disposição, tenho que entender que isso é uma necessidade para a sobrevivência minha como profissional e da empresa que eu trabalho. Apoio incondicional da gestão superior na mudança do sistema de produção. Vontade, muita força de vontade para vencer as barreiras por parte da gestão. Tem que ter muita vontade, pessoal. Disposição para meter a mão na massa, entrando dentro dos processos para identificar o que agrega valor ao produto, né? Então, o que é que realmente agrega e o que não agrega tem que ser eliminado. Apoio de uma consultoria com experiência nesse processo, como a SA Consultoria Industrial. Conclusão e próximos passos. Com mudanças no fluxo, na forma de fazer a gestão, obteremos grandes resultados. Se for necessária a participação de todos envolvidos na gestão industrial e equipe de apoio, né? Eu já falei lá no início do vídeo sobre o que é equipe de apoio, né? E só lembrando, né? Deixe seu like aqui nesse vídeo, divulgue esse vídeo com mais pessoas, né? Esse vídeo não é só uma forma de divulgar o trabalho dessa consultoria, o conhecimento técnico que a consultoria tem, mas também é uma forma de divulgar, divulgar esse conhecimento com mais pessoas, né? Abrir a mente de mais pessoas para essas novas possibilidades de forma de trabalhar. A consultoria faz o treinamento dos envolvidos e acompanha a implementação, fazendo os ajustes necessários. Vamos implementar essas soluções juntos e transformar a nossa produção. Quem somos? Essa consultoria ela tem mais de 20 anos de experiência no setor de confecções, especialização em manufatura lean, compromisso com a melhoria contínua e redução do desperdício. O que fazemos? A implementação da filosofia lean, implementação de ferramentas de gestão para auxiliar no planejamento, programação e controle, diagnóstico de processo e redução de desperdício, treinamento de equipe no PPCP, tempos e métodos, controle de qualidade, etc. Isso tanto damos esse treinamento em company como fora da empresa. Anualmente nós temos uma agenda de treinamentos. Soluções personalizadas para aumentar a produtividade, auxiliamos na gestão industrial e na parte técnica e humana. Quais são os benefícios? Quais os benefícios que a empresa tem ao contratar essa consultoria? Redução de custos de retrabalho, aumento de produtividade, melhor aproveitamento de recursos, prazo de entrega reduzido, melhora da qualidade. Aqui tem o nosso contato, Sérgio Amorim Magna Mota. Mais informações você vai encontrar no nosso site, sergioamorimconsultoria.com.br, nosso canal do YouTube e no nosso Instagram. Bom, pessoal, até o próximo vídeo. Divulgue esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de dar o like aí no nosso vídeo. Muito obrigado.